Vamos à previsão para esta semana, previsão de que nós tenhamos mais um quadro de instabilidade afetando principalmente o sul do Brasil. Um novo ciclone extratropical vai se formar junto à costa. Antes de falar da previsão, já deixamos claro que este ciclone não terá as mesmas condições, a mesma severidade do que se formou na semana passada, que foi um ciclone bomba, um ciclone raro. A ciclogênese não será explosiva, o processo de formação deste ciclone não terá essa característica explosiva como o que aconteceu na semana passada, mas é claro, os ciclones trazem chuva, trazem vento e é isso que a gente vai detalhar nesse vídeo. Os ciclones são fenômenos típicos do Atlântico Sul, toda semana isso acontece, sempre aconteceu, então está tudo dentro da normalidade nós falarmos de um novo ciclone nesta semana. É claro, é um quadro de alerta porque nós temos uma situação de vulnerabilidade. Na semana passada, várias áreas tiveram prejuízos relacionados ao vento, mas também em relação à chuva. Então, a vulnerabilidade que se encontra, principalmente áreas da metade norte do Rio Grande do Sul, com os rios mais cheios, com o solo encharcado, já teve queda de barreira, já teve deslizamentos de terra, e falar diante deste cenário de um novo episódio de chuva é um quadro de alerta, é um quadro preocupante e é isso que a gente vai detalhar neste vídeo. Vamos falar primeiro deste domingo, a perspectiva dessa frente fria avançar. Já tivemos chuva, já tivemos até granizo em partes da Grande Porto Alegre e Litoral Norte, conteúdo que você consegue conferir lá em metsul.com. Essa instabilidade está se afastando. Amanhã a perspectiva é uma segunda-feira que tem tempo mais aberto na metade sul e oeste do estado, onde a temperatura cai pela manhã, faz até um pouco de frio lá em Bagé, Uruguaiana, Quaraí. E à tarde com um gradativo aquecimento, mas a temperatura não dá saltos. Metade norte do estado, a segunda-feira ainda tem muita umidade, muitas nuvens, o sol até aparece, mas a nebulosidade segue presente. E o alerta é de terça para quarta-feira. Vamos ao ciclone então primeiro. Este ciclone se forma aqui junto, no Atlântico Sul, junto à costa, aqui junto ao litoral sul gaúcho e também próximo ao nordeste do Uruguai. É preciso ressaltar que a posição desse sistema de baixa pressão atmosférica pode mudar. A gente tem que ir acompanhando, monitorando. Quanto mais próximo, as áreas mais próximas ao seu centro de baixa pressão são as áreas mais afetadas. Então é importante avaliar, acompanhar exatamente a posição do ciclone e o quanto ele pode influenciar a sua região. A gente vai monitorando e acompanhando isso ao longo da semana. Hoje esse é o cenário que se desenha. O sistema de baixa pressão atmosférica aqui junto à costa do Rio Grande do Sul, o seu centro com em torno de 1.001 milibares, não é um ciclone tão intenso como tivemos na semana passada, já falei disso, mas traz este cenário de chuva e vento forte. Vamos à chuva então. Aqui a projeção do modelo Icon, do modelo alemão, projeção de acumulado de precipitação em milímetros. Vejam, sul do Paraguai, nordeste da Argentina e toda a metade norte do Rio Grande do Sul com projeção de grandes acumulados de precipitação. E lembrando, o cenário é mais vulnerável em relação à semana passada. O nível dos rios está alto, o solo está encharcado, então um novo episódio de chuva forte preocupa. Principalmente aqueles rios que têm seus afluentes na Serra Gaúcha poderão ter um impacto maior, risco de transbordamentos, risco de situação de cheia. Então muita atenção a essas áreas aqui. As áreas de maiores acumulados a gente tem aqui principalmente Missões, Alto Jacuí, Planalto, os vales aqui, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Grande Porto Alegre de uma forma geral, inclusive a capital com previsão de volumes altos de precipitação entre a terça e a quarta-feira, volumes que deverão ficar entre 100 e 150 milímetros. Tem alguns modelos que você pode conferir lá em metsul.com, que chegam a indicar 200 milímetros para essa região da metade norte do estado. Santa Catarina, mais as áreas de divisa que podem ter volumes altos de precipitação. O impacto, vejam aqui no norte, volumes na casa de 10, 15 milímetros e o Paraná não será tão afetado. Então este ciclone terá um impacto maior no Rio Grande do Sul em termos de volume de precipitação, afetando principalmente áreas da metade norte do estado. Fronteira oeste também não há previsão de grandes acumulados. O Uruguai, que tem sofrido também com bastante chuva nas últimas semanas, tem projeção de acumulados na faixa de 30 a 50 milímetros aqui na parte da metade norte. Então, situação de alerta aqui para a metade norte do Rio Grande do Sul, com impacto importante em relação à chuva, risco de deslizamentos, risco de queda de barreiras e também a situação aí dos rios, desses rios que têm os afluentes na Serra Gaúcha. Em relação ao vento, 60 a 80 km por hora a gente deve ter, principalmente em áreas da metade leste do território gaúcho, pegando Costa Doce, pegando
a Serra Sudeste, Litoral Sul, litoral de uma forma geral, o entorno da Lagoa dos Patos, Grande Porto Alegre. Ocasionalmente, em áreas isoladas, poderemos ter vento mais forte e antes disso, até vou voltar aqui no mapa de chuva, estas áreas da metade norte podem ter temporais isolados, porque para a formação de um ciclone é preciso contraste térmico, então vai chegar um pouco de ar quente aqui nos baixos níveis da atmosfera, na terça-feira especialmente, e não dá para se descartar a possibilidade de temporais com raios, com rajadas localizadas de vento e até mesmo algum novo episódio de queda de granizo. Então essa é a perspectiva. De terça para quarta-feira, o cenário mais preocupante, chuva volumosa, que pode trazer impactos importantes, e as rajadas de vento. Depois disso, os ciclones eles trazem chuva, eles trazem vento, mas também eles trazem massas de ar polar. Então devemos ter mais uma massa de ar polar derrubando a temperatura na segunda metade desta semana, com impacto importante aqui no nordeste da Argentina, no norte da Argentina de uma forma geral, Paraguai, Uruguai, Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina de novo, com queda na temperatura na segunda metade desta semana.